Boa noite. O nosso tema de hoje é a construção do novo mundo. Bom, que novo mundo é esse, né? Nós temos já ouvido falar há bastante tempo, né? Quem está na doutrina, e muitos também que não estão na doutrina espírita, mas já vem buscando há muitos anos os ensinos da espiritualidade dentro de algumas crenças espiritualistas, né? Que a Terra iria passar por um novo estágio, um estágio moral, intelectual, enfim, espiritual. E a gente tem muito ouvido falar desse novo mundo no meio espírita, aqui, ao longo de todas as palestras, nos 9 anos da Casa da Prece, a respeito do mundo de regeneração. Então, o que a gente está propondo hoje para a nossa reflexão nessa noite é a gente conversar um pouco como vai se dar este novo mundo, a instalação dessa nova ordem mundial nesse planeta Terra. Então, nós resolvemos comparar a construção de um novo mundo na Terra com a construção de uma casa ou de um edifício. Bom, numa construção, nós temos duas opções. Nós podemos construir em cima de um terreno, sobre um terreno que não tem nada, a gente vai sair do zero, e aí começa a erguer a casinha, ou o prédio, o edifício, ou sobre alguma construção que já existe ali. E é exatamente esse o caso da construção de um novo mundo aqui na Terra. Vai ser instaurado um novo mundo na Terra, mas em cima sobre algo que já existe. E aí a gente se pergunta, em termos de construção de um novo mundo, em que mundo a gente vive hoje? Já que a construção desse novo mundo vai se dar aproveitando o que nós já temos nesse nosso atual estágio de mundo, como é o nosso mundo hoje aqui na Terra, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral. E aí a gente sabe e observa-se, comparando-se, por exemplo, com esse edifício, que a inteligência que o ser humano, que a humanidade que orbita aqui o planeta Terra, ela conseguiu atingir um nível intelectual muito alto, como esse prédio, como esse edifício aí que a gente trouxe. Só que também já vem se observando, não só nos espaços da filosofia e nos espaços da religiosidade, mas na sociedade em geral, que é esse nível de inteligência, essa inteligência alta em que a média do planeta já conseguiu adquirir, não supre a falta de moral, de ética no planeta, né? Então, uma inteligência alta no planeta não está conseguindo suprir a falta de ética e da moral. Então, está num desequilíbrio muito grande nesse momento da humanidade terrena. A inteligência muito alta e a moral baixa ainda. E deveria a inteligência suprir essa falta de ética e moral, fazer com que ela se elevasse. Mas não é isso que a gente tem assistido aqui na Terra. A gente fez até uma observação que hoje o ser humano vai ao espaço, passeia 10 minutos no espaço, tá? Também manda sonda para Marte, né? Manda 1000 outros mecanismos, né? Os grandes telescópios, etc., para sondar o universo. Ótimo, isso denota o quê? Inteligência alta. Mas, ao mesmo tempo, nós ainda não vamos de coração ao encontro do nosso irmão que está ao nosso lado e que muitas vezes até reside conosco, convive conosco no dia a dia, dentro do nosso próprio lar.
ou nos nossos locais de trabalho, ou na sociedade em que nós estamos inseridos de uma forma geral. Então, a gente é capaz de enviar vários objetos para poder observar, analisar em loco, de perto, outros orbes, outros planetas, etc. Mas, ao mesmo tempo, na questão ética e moral, a gente ainda não consegue enxergar aqueles que convivem conosco. Enxergar no sentido lato da palavra, né? Se doar, sair de você e pensar como que o outro gostaria que eu visse, o acolhesse, etc. Então, nós concluímos que nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. Por quê? Vamos analisar as características do mundo de provas e expiações. Predomina o mal. Nós não podemos dizer, infelizmente ainda, que predomina o bem na Terra, ou que tem uma grande maioria tendendo para o bem. Infelizmente, ainda encontramos o predomínio do mal na Terra. A superioridade da inteligência aqui na Terra, num grande número, né, já graças à internet, por exemplo, ao advento das redes sociais, etc., esses conhecimentos, né, que fazem com que nós atinjamos um certo número de inteligência, já está, né, atingindo a grande parte da população mundial. Então, isso indica que, apesar da gente ter um predomínio do mal, nós já saímos do mundo primitivo, da época do homem da caverna. Então, o nosso crescimento intelectual, da inteligência, puxa a Terra cada vez mais para o mundo de provas e expiações, se afastando do mundo primitivo. Mas os erros, os equívocos, os deslizes ainda cometidos por nós que populamos, né, encarnados ou desencarnados, esse orbe planetário que é a Terra, são um indício, sem sombra de dúvida, de imperfeição moral. Se nós analisarmos em detalhes a palestra da semana passada, que, se Deus quiser, essa semana a gente vai conseguir subir lá para o YouTube, publicar no YouTube, Carlos nos trouxe sobre a questão da compaixão, né? Compaixão, piedade pelo outro, e a gente vê o quão longe a gente ainda está, né, de ser, como ele falou, aquele tubo, aquela conexão, né, com a nossa compaixão, ligar a piedade e chegar a atingir a caridade. Então, a gente vê ainda que são indícios muito fortes, ainda infelizmente, em nosso planeta, de imperfeição moral. E aí a gente vai no livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, e lá o Emmanuel coloca de uma forma muito clara o que é provação. Por que a Terra hoje é chamada um mundo de provas e expiações, né? O que é prova? O que é provação? É a luta que nos ensina, nós, que ainda somos rebeldes, preguiçosos, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, a gente pode comparar, gente, com uma prova na escola, com um teste. Então, Deus está sempre aproveitando cada oportunidade do nosso dia a dia. De novo, vamos falar, estejamos nós encarnados ou desencarnados, está sempre nos trazendo novas oportunidades de sermos testados, provados. É como se a cada dia nós fizéssemos muitos testes, muitas provas, nos testando em quê, Conceição? A nossa paciência, a nossa piedade, a nossa compaixão, o nosso acolhimento para com o outro, a nossa paciência,
e a nossa fé, a nossa esperança e tantos outros predicados éticos morais, né? E o que é a expiação? Expiação está diretamente ligada à questão da causa e do efeito. É pena, segundo Emmanuel coloca lá no Consolador, é pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, nós, infelizmente, cometemos e ainda insistimos em cometer muitos crimes, vamos botar entre aspas. Por quê? Porque a gente pode associar crime somente aquilo que é estabelecido pela justiça dos homens, né? Mas é um crime quando a gente não educa uma criança, né? Que a gente, no afã de dar àquela criança o que nós não tivemos, a gente esquece de dar o fundamental, que é a educação, né? Que é passar os conceitos de ética e de moral para aquela criança. Nós cometemos um crime quando a gente não colabora com o outro, quando a gente não, nem ao menos se apieda do outro, e tantos outros que nós vamos aqui suavizar e chamarmos de delitos, né? Para não conflitar com o crime como definido no Código Penal da Terra. Mas esses delitos, infelizmente, ainda são crimes perante os resultados que essas nossas ações, né, acabam provocando no outro, e muitas vezes até em coletividades. Então, como que se deu a construção do mundo de provas e expiações? Essa construção se deu sobre um mundo que já existia na Terra. Qual era o mundo? Primitivo. Nos remete assim mentalmente ao homem da caverna. Já existia um mundo funcionando aqui na Terra, um mundo organizado, entre aspas, né, sobre a presença do ser humano na Terra. E quando, então, começam a ser enviados à Terra espíritos de alta escola, tanto do ponto de vista intelectual quanto moral, com os dois bem elevados, começaram a ser enviados à Terra. Também começaram a ser enviados à Terra espíritos, nós botamos até entre aspas, que foram expulsos de um planetinha da estrela Capela. Essa estrela Capela, ela fica na constelação do Cocheiro. Se a gente olhar para o céu e conseguir ver a constelação do Cocheiro, nós vamos ver que a estrela mais brilhante dessa constelação do Cocheiro é a Capela. E ela é a sexta estrela mais brilhante do céu. Aqui no nosso hemisfério, a gente vê como a sexta mais brilhante do céu, né? Então, vieram esses espíritos de autoescola, espíritos não tanto de autoescola, né? Que foram expulsos, entre aspas. O que significa expulsos? Este planeta lá na estrela, o Sol deles, né? A estrela Capela, esses espíritos não conseguiram permanecer nesse planeta. Por quê? Porque lá foi construído um novo mundo. Que mundo? De regeneração. O planeta lá estava numa fase de mundo de provas e expiações, como nós estamos aqui agora. Inteligência subiu muito e a ética e a moral ficou esquecida lá embaixo, em enésimo plano, não é nem segundo, né? Então, eles não conseguiram fazer em si, né, essa mudança íntima
para que pudessem acompanhar a evolução daquele planeta para o mundo de regeneração. Então, eles foram retirados daquele orbe e foram encaminhados para outros orbes, outros planetas. Muitos nós sabemos que vieram para a Terra. E muitos de nós que estamos aqui hoje, nos comunicando aqui no Meet, encarnados e desencarnados, nesse momento, provavelmente somos um dos que fomos expulsos, entre aspas, daquele planeta lá na estrela de Capela, que orbita o Sol, a estrela Capela, lá nessa constelação do Cocheiro. Então, na realidade, nós não fomos expulsos, nós nos expulsamos, nós nos expelimos, como a gente vai ver mais adiante, porque quando aquele planeta estava fazendo a transição para um mundo um pouco melhor do que nós temos hoje aqui na Terra, nós não fomos capazes de acompanhar essa mudança. Então, nós já não pertencíamos mais mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente àquele planeta. Já não nos sentíamos confortáveis. Por quê? Porque lá já estava sendo instaurada uma nova ordem, em que a moral ia dar uma alavancada, e nós não estávamos bem para atingir e entender isso. Insistimos ainda em continuar com os valores mais baixos, nos nossos equívocos, vícios. Então, nós somos expelidos, por isso, ou nos expelimos. Por isso que expulso está entre aspas. Gente, isso está no belo livro do Edgar Morin, que durante muitos anos foi da diretoria da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Os Exilados da Capela. É um livro bem antigo, já tem para PDF de graça na internet, é bem fininho. Quem tem curiosidade, baixe ele no seu computador, no seu celular e leia. Boa leitura para você. Então, uniram-se esforços para construir na Terra uma nova ordem social, tanto do ponto de vista da filosofia, da ciência, da religião, das artes, etc. Como quem se uniu, tanto esses espíritos de alta escola, quanto os que vieram de Capela. E se unindo ainda aos espíritos primitivos que estavam habitando a Terra naquela época e conseguiram fazer a transição para o mundo de provas e expiações, olha a salada, hein, gente? Conseguiu, então, com que a Terra avançasse e chegasse no ponto que chegamos hoje. Provas e expiações, inteligência nesse momento altíssimo e a moral e ética ainda em enésimo plano bem abaixo, né? Bom, quais as consequências atuais, neste momento, do mundo que nós, encarnados e desencarnados, que gravitamos, orbitamos o planeta Terra, quais as consequências atuais desse mundo que nós construímos até hoje? Bom, a OMS, em maio agora de 2022, trouxe à tona um estudo, uma análise, em que indica que a depressão será a doença mais comum do nosso planeta até 2030. Então, em 2030, a depressão vai ser a doença mais comum. Ela vai afetar mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde. Por exemplo, câncer, doenças cardíacas, ela vai predominar. E a depressão é mais comum do que outras doenças que são muito temidas por nós. Ela hoje está se tornando mais comum do que a AIDS, o câncer, que nos causa tanto pavor, tanto receio.
Então, a depressão, segundo a OMS, é uma epidemia silenciosa, tanto que não nos causa tanto receio quanto a AIDS ou o câncer. Ela é silenciosa, é como um rio silencioso, né? Porque a depressão está sendo cada vez mais diagnosticada em todo o planeta. E então vai aumentar em número de proporção, enquanto as outras doenças vão diminuir em número de proporção. Até porque, graças ao nível intelectual que o planeta já atinge, muitas soluções têm se apresentado quanto à questão das outras doenças. Sempre lembro, gente, da catarata. Quando eu era criança, na década de 60, 70, a catarata era um problema que não tinha solução. Depois veio a cirurgia de raspar, né? Raspagem mesmo com bisturi. E hoje, com laser, rapidamente se faz cada vez mais comum, mais rápido, né? Fazer essa intervenção da catarata. Então, a gente vê como que a inteligência tem ajudado, né, a extinguir ou a minorar, minimizar, se não conseguir extinguir, essas outras doenças. Mas a depressão, você deve estar pensando, Conceição, os remédios tarja preta também diminuem a depressão. Diminui aparentemente. Momentaneamente. A depressão continua lá. O germe dela continua lá, superativo. Basta suspender o medicamento, né? E temos também, né, não podemos deixar de falar o avanço das terapias na psiquiatria, com a psicologia, graças a Deus, né? Mas é uma questão ainda muito forte aqui na Terra. Então, o quadro que nós temos hoje aqui no planeta Terra, infelizmente, é um quadro em que a própria humanidade está se autodestruindo. Não somente estamos tentando, insistindo em destruir o planeta. Aí a gente deve pensar, Conceição, mas isso é questão das políticas públicas, dos governantes, dos políticos, eles que cuidem. Não. A questão da preservação do nosso planeta é um problema de todos nós. E nós podemos contribuir no dia a dia, a começar dentro dos nossos lares, né? Minimizando o gasto de água, de luz, de gás e etc. Para que a gente não venha sofrer as consequências, né, do nosso uso indevido desses recursos que nos servem aqui na Terra. Não só esse, mas tantos outros. A questão do plástico, do alumínio, etc. Então, infelizmente, muitos de nós ainda estamos insistindo em destruir também o planeta. Mas, acima de tudo, a Terra está hoje no momento de uma autodestruição da nossa própria organização social que nós conhecemos até hoje. Covid emendado com uma guerra dentro da Europa, ainda que no leste europeu, né? Porque a Europa que centraliza, né, os rumos da humanidade, né, que a gente estudou lá em história há séculos, séculos e séculos, é centro-oeste. Mas no leste europeu, mas dentro da Europa. A gente vê hoje, dentro do velho continente, uma guerra. Algo que até um tempo atrás, eu acredito que 6 meses atrás, 7, todos nós dizíamos, não vai acontecer. Os próprios analistas políticos afirmavam, não vai acontecer, é blefe.
não vai às vias de fato. E foi às vias de fato. E então, juntando-se essa pandemia do Covid-19 com essa guerra dentro, né, de um dos modelos máximos, né, de sociedade moderna que a gente conhece, de países ricos, né, que conduzem a política, a sociedade em geral no planeta, né, a gente já está ouvindo em larga escala, né, que o planeta, a organização social da Terra, como a gente conhecia, não existe mais. Aí a gente ouve os jornalistas entrevistando os especialistas, né, em política internacional, economia, política social, rumos, etc., do planeta, né, perguntando, mas qual é a nova ordem mundial? E todos dizem, não sabemos ainda. Só sabemos que já não é o que era. Então, a gente vê como que as coisas agora estão se precipitando, estão ganhando uma velocidade maior, né? Então, gente, esse modelo social, que até antes do Covid ainda imperava, ele nos intoxicou. Nós estamos intoxicados, nós estamos adoecidos, tanto do ponto de vista espiritual, emocional, psicológico e físico. Ou seja, nos atingiu a nós, que somos a alma, o espírito, o princípio inteligente, já está atingindo ao nosso perispírito e ao nosso corpo físico. Então, assim como também ocorreu com o mundo antigo, Grécia, Egito, Roma, Idade Medieval, etc., que se autodestruíram pelo excesso, né? O excesso de cegueira quanto à necessidade de alavancar a parte ética, moral da humanidade. Então, no livro A Gênese, esse livro, gente, é uma obra-prima, é um primor. É um dos 5 livros do Pentateuco que Allan Kardec publicou, que Allan Kardec codificou, ou seja, organizou, né, em cima da análise, da pesquisa que ele fez com os ensinamentos dos espíritos. Ele foi lançado em 1868. E olha o que a gente encontra nesse livro, no último capítulo, capítulo 18, em diversos itens, quando fica muito claro ali que o ser humano já estava cansado de tanto desequilíbrio. Imagina hoje. E lá, então, o livro trata, estou aqui com o livro, uma cópia da Gênese, né? O nome do livro é A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. Algumas predições neste capítulo 18. Por exemplo, dizem lá os espíritos, colocou Kardec, a humanidade, tornada adulta, tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. A humanidade compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. E todos nós hoje compreendemos que baque o Covid-19, quando a gente achou que algumas organizações mundiais, alguns países referência nos dariam a solução rapidamente para a questão da pandemia do Covid. E aí nós compreendemos que não era bem assim, né? Por exemplo, estamos dando um desses exemplos, né? Então, a humanidade já não encontra, do jeito que as coisas estão, as satisfações legítimas a que se sente com direito. É por isso que a humanidade se despoja, retira as fraldas da infância
e se lança impelida por uma força irresistível para margens desconhecidas, em busca de novos horizontes menos limitados. E continua Kardec. É um desses períodos de transformação, ou se o preferirem, de crescimento moral, que ora chega a humanidade. Passa a idade viril. O passado já não pode bastar às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. E daí os quadros depressivos e as psicopatias que a gente, hoje em dia, já nem sabe mais qual é a mais nova detetada, porque é um monte de sigla, cada hora é uma, porque a gente já não sente satisfação plena com a sociedade do forma que está hoje. Né? A gente vê quadros que a gente chora por dentro e não sabemos a quem recorrer, a não ser a oração e a Deus. Né? Então, a humanidade já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos. Não mais se deixa levar por ilusões. Que bom, estamos acordando. Não vai pelo amor, vai pela dor. Nem por sortilégios, ou seja, milagres, ainda mais depois do Covid-19. Sua razão amadurecida reclama alimentos mais substanciais. Então, gente, é isso que está lá na Gênesis. É esse o quadro em que a Terra já vem atravessando há um bom tempo. E aí a gente se pergunta, ok, Conceição, então já não nos satisfaz, causa depressão, etc, etc. Né? Ok. Mas como construir, né, um novo mundo na Terra? Então, a gente tem que lembrar, fazendo analogia, comparação com um prédio, um edifício, que toda nova construção, primeiro, vai exigir conhecimento do que a gente quer construir. Mas isso já tem. Deus já sabe, já quer que a Terra passe para um mundo melhor de regeneração. Já percebe condições aqui na Terra para isso. Então, Deus sabe bem o que quer e Jesus, como governador do nosso sistema solar, Jesus já tem conhecimento desta vontade divina. Que bom! Não somos um nau sem rumo, nós temos rumo. Recursos. Aqui na Terra, se a gente vai construir uma casa ou um prédio, a gente precisa de recursos materiais, financeiros e materiais em geral para fazer a obra, tijolo, cimento, etc. E na construção de um novo mundo, nós precisamos de créditos intelectual e moral. Intelectual nós já temos, e moral muitos de nós não temos. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas já está se formando uma minoria, ainda mais com a vinda de outros para a Terra. Assim como viemos de Capela, outros virão para cá. Vamos falar um pouco mais adiante. E precisamos de mão de obra qualificada. Claro, você não vai entregar a construção de uma casa ou um prédio a quem não sabe construir, não é mesmo? Mas nós temos que nos qualificar para sermos mão de obra, gente, entre aspas, comparando com uma construção civil, né? Como que a gente vai, então, se qualificar para ajudar e permanecer aqui nessa nova ordem mundial do mundo de regeneração? Através da nossa sintonia, da nossa vontade, do nosso esforço e da nossa mudança íntima. Aí vamos estar nos qualificando. Sintonia com quê? Vontade para quê? Esforço para quê? Reforma íntima para quê? Para alavancar a nossa pouca moral. Então, continua Kardec falando agora na Gênesis sobre a nova geração que vai, então, habitar esse novo mundo aqui, o mundo de regeneração. Havendo chegado o tempo, grande
emigração se verifica dos que habitam a terra, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta Terra transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Assim como muitos de nós fomos expelidos, expulsos, entre aspas, da capela, muitos de nós seremos também expelidos do planeta Terra, para que não venhamos a atrapalhar a construção de um mundo novo na Terra. Próximo. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de se transformar por meio de um cataclisma que aniquile de súbito uma geração, ou seja, desencarna, dizima quem não está propenso ainda, não está mão de obra qualificada. Então, muitos cataclismas, muita morte do corpo físico. Não vai ser assim, de súbito, né, de uma vez só. Aí continua lá na Gênesis Kardec. A atual geração, a atual sociedade que vive aqui desaparecerá gradualmente, aos poucos, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Então, vai ser tudo feito na tranquilidade, com um certo tempo, como já está sendo feito. Muitos espíritos já estão deixando o planeta Terra e sendo encaminhados para outros orbes, para ali ficarem durante muito tempo, se acostumarem com o novo orbe, para que possam reencarnar lá no momento que Deus achar mais adequado para benefício deles. Com certeza, serão mundos primitivos, passando para provas e expiações, ou mundos que já estejam na provas e expiações, de mais diversas escalas, né? Então, ainda Allan Kardec nos coloca as características do mundo de regeneração. Crescimento moral, compreensão geral sobre a sobrevivência do espírito, ou seja, o espírito sobrevive à morte do corpo físico. Amor ao próximo será a base das relações sociais. Então, o que vai me fazer estar com os outros e viver em sociedade é o amor por aqueles que fazem parte da sociedade na qual estou inserida. Rejeição ao materialismo, colocando aí o consumismo desenfreado. Unidade de crença religiosa. As mudanças atingirão todas as áreas do saber humano. As ideias espíritas servirão de apoio à melhoria espiritual. Aí um parênteses interessante, gente. Quando a gente abriu a Casa da Prece há 9 anos e alguns meses já, a gente não tinha cadeira para levantar, a gente não tinha cadeira para abrir a casa ao público. Então, tinha que levantar fundos, né, entre os amigos. E uma das colegas da casa, a Hélia, ela foi buscar cadeira com os clientes dela, ela é advogada, independente de credo religioso, e chegou num cliente dela, conhecido há muito tempo, cliente há muito tempo dela, sentindo-se com liberdade, falou: "Ô, senhor, só não gostaria de doar?" Ele: "Para onde é ela? Casa da Prece Chico Xavier." Ele: "Não, eu sou de outro credo religioso." Aí disse que ele parou, olhou para cima, olhou para o lado, olhou para baixo, virou e falou assim: "Eu assisti o filme Nosso Lar. Vai que Umbral e Nosso Lar existe mesmo. Toma aqui." Fez o cheque, gente, e uma boa quantidade de cadeiras até hoje na Casa da Prece vieram desse irmão. Por quê? Porque ele já começou a refletir sobre a questão, né, de que desencarna e vão ter, e o mundo continua, a vida continua.
vou para o umbral, nosso lado, dependendo do meu pensamento. Então, é isso aí. As ideias espíritas vão servir de apoio. Já estão servindo de apoio, né? Não se comporá exclusivamente o mundo de regeneração de espíritos superiores, mas do que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, vão vir espíritos superiores, já estão encarnando, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Já estão encarnando na Terra para se juntar aos que aqui orbitam, encarnados ou desencarnados, mas que não são espíritos ainda com tanta inteligência nem tanta moral, né? Mas que têm condição de permanecer encarnando e vivendo e orbitando em torno da Terra, tá? Então, serão esses que vão se juntar, como a gente viu lá, quando a Terra passou do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Então, gente, a construção desse novo mundo depende do esforço de cada um de nós. Olha esse exemplo, olha a sintonia. Todos levantaram simultaneamente, eles estão buscando a mesma coisa. E aqueles que não buscarem essa nova ordem, né, em que cada vez mais a ética e a moral vai desenvolver para poder andar bem próximo da nossa questão intelectual e da inteligência, os que não fizerem isso não vão se sentir bem, não estão em sintonia, não vão conseguir ajudar, pelo contrário, vão atrapalhar esse esforço que a gente está vendo aí nesse GIF animado, né? Todos juntos levantando. Então, não vai ser um ou outro, vai ser a soma dos esforços. Para quem se interessa por tudo que a gente está trazendo aqui hoje, espetacular, é o livro Transição Planetária, publicado a primeira edição em 2010, pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo nosso querido espírito Manuel Filomeno de Miranda, que trabalha na equipe do Dr. Bezerra de Menezes na espiritualidade. Então, nesse livro, Manuel Filomeno de Miranda conta sobre a psicografia de Divaldo, que houve uma reunião no plano espiritual, onde eles receberam a visita de uma nobre entidade. O Manuel Filomeno estava lá participando dessa reunião. Essa nobre entidade veio da constelação de Touro, de uma das Pleiades, ou seja, de uma das estrelas da constelação de Touro, e ele veio a pedido de Jesus. Jesus solicitou que esse espírito nobre viesse à Terra, a fim de apresentar aos que estavam nessa reunião as considerações a respeito do projeto sobre reencarnações em massa que está acontecendo em nosso planeta e que começou na segunda metade do século passado e vai se intensificar cada vez mais. Então, nós vemos aí que já está entre nós, desde a metade do século passado, espíritos que estão se deslocando de planetas que orbitam em torno de uma das estrelas de Touro, lá nas Pleiades, que é um conjunto de estrelas, de uma delas, já foram trazidos desde a metade do século passado para gravitar, orbitar ao redor da Terra, não reencarnar imediatamente. Passaram muitos anos analisando, estudando a sociedade terrena, para que aqueles pudessem passar a reencarnar entre nós, assim como aqueles exilados de Capela
vieram à Terra na transição de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Agora vem os espíritos das Pleiades, com uma diferença. Os que vieram de Capela eram espíritos de nível de provas e expiações, em diversos níveis, mas provas e expiações. Esses espíritos das Pleiades, eles não estão vindo por obrigação, eles estão vindo por missão, porque eles querem também alavancar o progresso moral e espiritual deles. Nós não, de Capela, nós somos obrigados a deixar e vir para cá, pela bondade e justiça divina. Esses espíritos não, estão vindo por livre, espontânea vontade, e já estão entre nós. Essa entidade, então, que veio, né, em nome de toda essa equipe que já está entre nós, e disse: esta não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajante de outras moradas, atendendo à solicitação de Jesus Cristo. Da constelação de Cocheiro, vieram aqueles nobres embaixadores da luz, que contribuíram para a construção da humanidade atual, inclusive outras inteligências, todavia não moralizadas, que após concluídos alguns estágios evolutivos, retornaram felizes aos lados queridos. E nós sabemos do que ele está falando, de Capela, né? E nós sabemos que muitos que vieram de Capela ainda não tiveram condição de retornar para a Capela. Estamos aqui até hoje, confinados por nossa própria vontade, porque não nos esforçamos para sair desse círculo vicioso, né? E continua, então, esse nobre espírito que veio das Pleiades. Muitos espíritos estão tendo a oportunidade de refazerem conceitos, nós, de aprimorarmos sentimentos e de participarmos da inevitável marcha ascensional. Está se dirigindo a nós. Expressivo número, porém, permanece em situações de agressividade e indiferença emocional, tornando-se instrumentos de provações rudes para a sociedade que desdenha. Fruem da excelente ocasião que, mal baratados, recambiará a mundos primitivos, nos quais contribuirão com os conhecimentos de que são portadores, sofrendo, no entanto, as injunções rudes que serão defrontadas. Mundos primitivos fazendo a transição de provas e expiações. Os que aqui não permanecerem sairão para variados mundos. Muitos, como ele falou ainda, saindo do primitivo para provas e expiações. Quão doloroso, não? Mas ele falou, nós estamos tendo a oportunidade de refazer a nossa caminhada, os nossos conceitos. Continua, as grandes transformações, embora ocorram em fases de perturbação da Terra, em face dos fenômenos climáticos, da poluição, desrespeito à natureza, não se darão em forma de destruição da vida, que está lá na Gênesis, mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos, convidados uns ao sofrimento pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução. Os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos sociais, costumes morais, literatura, arte, conhecimento em geral, ciência e tecnologia, imprimindo novos textos de beleza que despertarão o interesse mesmo daqueles que momentaneamente se encontram adormecidos. Aí ele finalizando, antes, porém, de chegar esse momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados. É o que a gente está vendo hoje. Alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, transtornos bipolares de conduta, cardiopatia, cânceres, vícios e desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio.
por isso que a gente colocou no slide, nós estamos exaustos desse modelo que nós mesmos construímos aqui. Como em toda batalha, momentos difíceis surgirão, exigindo equilíbrio e oração fortalecedoras. Os lutadores estarão expostos no mundo, incompreendidos, desafiados, por serem originais na conduta, por incomodarem os insensatos, que ante a impossibilidade de os igualarem, irão combatê-los e padecendo diversas ocasiões de profunda e aparente solidão. Nunca, porém, estarão solidários, porque a solidariedade espiritual do amor estará com eles, vitalizando-os e encorajando-os ao prosseguimento. E finaliza ele, louvando, portanto, aquele Jesus que nos convidou, misericórdia solicitamos. Um outro livro, gente, maravilhoso, No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo, Psicografia, o Espírito Manuel Filomeno também, lançado em 2020. Obra também fantástica. Então, gente, fica aqui o nosso convite a todos nós. Nos convidemos a fazer parte desses espíritos, como ele fala ali, corajosos. Vamos ter coragem, vamos nos encarar no dia a dia, vamos observar onde podemos ser melhor, não naquele dia, mas a cada instante, principalmente combatendo em nós, gente, as maiores chagas ainda da humanidade, que é o nosso egoísmo de só olharmos para nós e a nossa vaidade de achar que nós nos bastamos e nós somos o centro do universo. Muito obrigada.